Na internet não faltam pessoas que se dizem especialistas, principalmente quando o assunto envolve cristianismo, Bíblia, fé. Sempre aparece alguém que sabe de tudo, ou que afirma ter informações únicas, que só ela conhece. Sejam muito bem-vindos ao canal Cristológica. Eu sou Rodrigo Cairis e nesse corte a gente vai ver um debate muito interessante. Eu vou deixar o link do debate completo na descrição do vídeo. Billy Carson, bastante conhecido na internet por se apresentar como um profundo conhecedor de línguas antigas, em um debate com Wes Huff. Billy, provavelmente acostumado a falar somente dentro da bolha, em um público sem muito senso crítico, começou falando algumas coisas onde, por exemplo, ele afirma que Jesus não teria sido crucificado, e depois cita o evangelho da esposa de Jesus. E talvez Billy não soubesse, mas Wes, sim, é especialista de verdade, estudioso das escrituras e um profundo conhecedor de manuscritos, principalmente em grego e copta. E qual foi o resultado disso? Com muito respeito e clareza, Wes responde ponto a ponto às afirmações de Billy, e no final você vai se surpreender com o que aconteceu. Se você gosta de conteúdos sobre cristianismo, Bíblia e ciência, se inscreve aqui no canal e ativa as notificações, pois nós vamos ter vídeos novos toda semana. Assiste a vinheta e vamos direto para o debate. Ah, e no final, deixa aqui nos comentários o que você achou dessa conversa. Estou curioso para saber de vocês dois, e se você quiser, acho que pode começar, Billy, sobre como você chegou às descobertas onde parece que Jesus não foi crucificado ou que isso não é preciso. Claro. E nos meus vídeos, e se você ouvir o podcast, a afirmação é, de acordo com a Bíblia do Sinai, ok? De acordo com a Bíblia do Sinai, Jesus não foi crucificado nessa Bíblia. Essa Bíblia é bem anterior à versão King James da Bíblia. Na verdade, há cerca de 12 a 14 mil diferenças entre a Bíblia do Sinai e a versão King James da Bíblia, que veio muito depois. Então, uma das coisas que foram interessantes é que eles descobriram o livro da esposa de Jesus, que está no seminário de Harvard. Que, de acordo com alguns estudiosos, isso é um pouco controverso, mas eles afirmam que este é um registro preciso de que Jesus pode até ter sido casado, o que então, você sabe, adiciona mais. Se isso for verdade, adiciona mais a hipótese de que talvez ele não tenha sido crucificado. Eu, pessoalmente, acredito que Jesus foi um ser humano incrível. Eu não acho que ele era o Filho de Deus no sentido de que ele é Deus, mas que todos nós somos deuses, como ele disse, vós sois deuses, e que devemos fazer coisas maiores do que ele. E eu, pessoalmente, acredito que o retorno de Cristo é o retorno da consciência de Cristo, quando todos nós podemos alcançar um certo nível de conhecimento, sabedoria, paixão, compreensão, empatia, amor que ele trouxe para este planeta. E nós conseguimos isso em nossa mente e consciência e podemos agir sobre isso. Essas emoções incríveis e essa compreensão de que o mundo inteiro vai se transformar instantaneamente. E eu acho que a segunda vinda é a chegada da consciência de Cristo ao planeta, não um ser humano voando de volta à Terra para salvar as pessoas. Essa é apenas a minha compreensão pessoal de como eu percebi isso ao longo de muitos anos passando por essas informações. Mas Wes, vá em frente sobre o que Billy estava falando, acho que com um livro no Museu de Harvard, e ouvi algo sobre a esposa de Jesus. Bem, primeiro deixe-me dizer que acho muito legal não apenas estar na sala proverbialmente com você, Billy, mas poder interagir com você, porque eu gostaria de poder estar aí pessoalmente. Infelizmente, Toronto, Canadá, está muito longe da Flórida. É um pouco de viagem, mas eu realmente aprecio o fato de que você parece ter investigado até certo ponto alguns desses fatos. Você se importa se eu fizer uma pergunta de esclarecimento? Claro. Quando você diz a Bíblia do Sinai, a que você está se referindo especificamente? É o texto bíblico que foi escrito, que foi transformado em Você pode realmente procurá-lo na Amazon. É uma Bíblia. Eu tenho uma versão em casa. É chamada de Bíblia do Sinai.
do Monte Sinai. Estou assumindo que é a montanha que eles estão referenciando lá, mas eles montaram sua própria versão do texto bíblico antes de a versão King James ser lançada. Então, quando você se refere à Bíblia do Sinai, você estaria se referindo ao Codex Sinaiticus? Como o Códice. Ok, é por isso que eu estava tentando obter algum esclarecimento. Então, você pode realmente ir e ver o Codex Sinaiticus. Está na Biblioteca Britânica. Então, você pode ir e vê-lo. Está em exibição. E a Biblioteca Britânica realmente digitalizou todo o manuscrito. Então, eu trabalho com manuscritos no meu trabalho linguístico. Sou especialista em cultura de escrita cristã primitiva e, particularmente, em manuscritos gregos e coptas. Eu, na verdade, tenho uma cópia facsímile, então eu tenho uma fotocópia que foi feita pela Biblioteca Britânica do Codex Sinaiticus com a qual eu trabalho no meu escritório. Então eu tenho aqui. E a única razão pela qual pedi esclarecimento é porque quero ter certeza de que o que estou abordando é realmente o que você quer dizer e não abordando outra coisa. Porque o Codex Sinaiticus, em particular, é apenas um manuscrito grego. É um manuscrito grego do século IV. Ele vem de aproximadamente entre 325 e 350 depois de Cristo. E seu texto dos evangelhos se lê quase idêntico ao texto grego moderno do qual desenvolvemos traduções. Então minha curiosidade é simplesmente em explorar quando você diz que nega a crucificação ou que a crucificação não está lá. Quero dizer, eu posso ir agora mesmo ao Codex Sinaiticus e posso procurar o final para você ver, digamos, Mateus 27, onde tem Jesus sendo crucificado, e isso está no Codex Sinaiticus, ou também João 19, ou qualquer um dos outros. Então, eu acho que minha confusão é que não se lê de forma diferente. Então, na verdade, você pode abrir um site ou algo do tipo para os espectadores ou ouvintes serem capazes de ver isso? Certo. A versão que estou olhando agora. Encontrei o texto onde estava referenciando. Na verdade, eu citei errado. Eu citei errado isso. É o Evangelho de Barnabé. Ok, sim, bem, então isso é bom. Então vamos lidar com isso também, porque eu realmente trabalhei com isso. Existem 2 manuscritos do Evangelho de Barnabé. O Evangelho de Barnabé é um documento realmente interessante, porque é uma falsificação conhecida. E é por isso que acho importante chegar a essas fontes. Então, no início do Evangelho de Barnabé, do qual só temos 2 cópias, uma em italiano e outra em espanhol, vemos logo de cara que o Evangelho de Barnabé, para não ser confundido com a Epístola de Barnabé ou os Atos de Barnabé, que são 2 documentos apócrifos do segundo século. Mas o Evangelho de Barnabé em particular, sabemos que é uma falsificação porque faz coisas como no capítulo 92, diz que Jesus passou 40 dias no Monte Sinai e depois veio ao Rio Jordão e caminhou até Jerusalém. Mas o Monte Sinai está a mais de uma semana de viagem de Jerusalém, e nem o Monte Sinai nem Jerusalém estão perto do Rio Jordão. Então não importa, não havia uma rota do Rio Jordão para, tipo, ao redor do Monte Sinai ou indo para Jerusalém. Mas há problemas internos com o Evangelho de Barnabé que indicam que ele não mostra nenhuma indicação real de evidência de vir de, ou mesmo ter conhecimento da compreensão judaica do primeiro século. Na verdade, diz que Jesus é o Cristo, mas não o Messias, o que indica que quem quer que seja o autor, ele não sabia que essas eram as mesmas palavras. E eu acho que um problema maior é que o Evangelho de Barnabé, na verdade, parafraseia o Inferno de Dante, que foi escrito em 1314. Então, há muitas evidências internas que desqualificam o Evangelho de Barnabé, sem mencionar o fato de que não temos nenhuma evidência dele antes do século XIV e nenhuma em qualquer outra língua além do italiano medieval. Sim, italiano e espanhol. Mas o conteúdo interno do Evangelho de Barnabé o desqualifica de ser antigo. E então, o fato de que está fazendo coisas como parafrasear Dante, ou também se refere a uma regra do tempo do jubileu, que foi alterada na Idade Média do que era no ano bíblico do jubileu. E vai com o conceito da Idade Média, não o conceito antigo. Então eu acho que o que estou dizendo é, então eu sou um historiador e lido com fontes.
Então, quando estou olhando para fontes, quero ter certeza de que tenho uma metodologia pela qual abordo qualquer tipo de fonte. Então, se há algo que nega a crucificação, quero ter certeza de que estou analisando isso e que a metodologia pela qual eu analiso realmente revela que o conteúdo pode ser precisamente vinculado ao evento. Então, se estamos falando, digamos, do Codex Sinaiticus, que está no século IV agora, isso é, eu concordaria com você, Billy, nossa cópia mais antiga da Bíblia, no sentido de capa a capa, cópia de Gênesis a Apocalipse da Bíblia. Certo? O problema é que temos cópias individuais de todos os 4 evangelhos que remontam a centenas de anos antes do Codex Sinaiticus. Então, eu tenho uma cópia facsímile atrás de mim de P66. Esta é uma cópia do final do século II do Evangelho de João. Eu trabalho com este manuscrito em particular. Eu posso apenas mostrar a tela bem aqui. Esta é uma cópia quase completa do Evangelho de João. E nele tem a crucificação. Sim, eu realmente tenho esse papiro em casa. Isso é. Sim, então eu vou te mostrar isso. Então eu faço isso. Então, os documentos que você realmente vê na minha estante atrás de mim são papiros facsímile que eu fiz. Então, quando eu estava no Egito, no verão passado, eu fui e me fizeram algumas folhas de papiro. E então eu pego essas folhas de papiro, que são feitas da planta de papiro, e então eu vou e olho para os manuscritos reais. Eu estava na Universidade da Filadélfia no verão passado e fui e vi um documento chamado P1, que é um fragmento do 3º século do início do Evangelho de Mateus. E então o que eu fiz foi sentar com aquele original e produzir um facsímile. Então eu copiei o texto. Primeiro de tudo, eu cortei com um estilete, não o original do 3º século no meu papiro. Eu cortei com um estilete, este aqui. E então, eu copiei o texto transcricionalmente na frente e no verso. Então, o papiro é simplesmente isso, é do que é feito. Sim. E então, há sistemas de categorização, e o padrão é chamado de sistema de categorização Gregory Alland. E então, às vezes, você verá quando manuscritos são mencionados, eles terão um GA e depois um número atrás dele. Se é feito de papiro, você simplesmente abrevia a palavra papiro para P e depois tem o sistema de numeração. Então, P66. O que eu mostrei a você anteriormente, isso é no sistema de categorização, é o manuscrito número 66 que foi colocado no sistema. É do Evangelho de João. Eu também tenho, você sabe, P46 e P47 na minha prateleira, que inclui todos os 4 evangelhos e Atos dos séculos 2 e 3. Então, a única hesitação que tenho com o que você disse, Billy, é que temos cópias únicas dos evangelhos, que podem ser datadas do 2º século, em que todos têm a crucificação. E então, se estamos confiando em algo como o Evangelho de Barnabé, não é que haja debate sobre isso, é que é uma falsificação conhecida. Se você diz que é uma falsificação conhecida como especialista, eu vou com isso. Vamos falar um pouco sobre o Antigo Testamento levando ao Novo. Bem, espere, por quê? Você se importa se eu abordar o Evangelho da esposa de Jesus? Claro, vá em frente. Qual era o nome dela? Sim, estou tentando tomar notas como se soubesse o que estou fazendo, mas estou apenas curioso. Então, o Evangelho da esposa de Jesus, na verdade, não menciona isso. O que acontece é que o texto do Evangelho da esposa de Jesus é meio que paralelo ao Evangelho de Filipe, que menciona que Maria Madalena, na verdade, que Jesus beijaria Maria Madalena na boca. E então, esses são meio que argumentos usados em paralelo desse tipo, para somente utilizar este argumento, de que Jesus era casado. Então, o Evangelho da esposa de Jesus está na biblioteca de Harvard. No entanto, a razão pela qual sabemos que também não é legítimo é porque, embora o manuscrito, o papiro em que está, tenha sido datado por carbono do século IV, o texto foi, na verdade, copiado de uma versão em PDF do Evangelho de Tomé, conhecida como Interlinear de Grandin. E houve um erro no texto copta do Interlinear de Grandin que foi copiado para o Evangelho da esposa de Jesus. Então sabemos que este não é um documento legítimo, embora o papiro seja antigo. E isso acontece muito com falsificações. Eu tenho alguns amigos que realmente trabalharam em projetos que revelaram falsificações dentro de manuscritos, dos manuscritos do Mar Morto e dentro de outros papiros cristãos antigos. Mas a razão pela qual sabemos que o Evangelho da esposa de Jesus e que Karen King, que meio que garantiu por ele e que ela perdeu muita credibilidade, infelizmente para ela, e ela admitiu que é uma farsa também,
foi porque podemos vinculá-lo diretamente a não copiar de um texto antigo, mas na verdade copiar de uma versão online do Evangelho de Tomé em formato PDF. E o erro nesse formato PDF foi copiado para o texto. Isso foi emprestado na fraseologia da esposa de Jesus. Então eu só aponto isso, mais uma vez, com nossas fontes. Acho que precisamos ter certeza de que estamos indo em direção não apenas a fontes antigas, mas na verdade fontes confiáveis. E, infelizmente, nem o Evangelho de Barnabé, nem o Evangelho da esposa de Jesus são fontes confiáveis em termos de realmente acordado não apenas pela vasta maioria dos estudiosos, mas eu não conheço ninguém no campo da papirologia, paleografia e historiografia que realmente se refira a esses documentos como sendo legítimos. Ok, eu entendo. Eu posso respeitar isso.